Salve o tricolor paulista. Eu resolvi, sobre as notícias do São Paulo, que vem acontecendo aí desde a semana passada até essa semana, eu resolvi fazer um vídeo só para falar de uma polêmica que envolveu o Hernanes, que começou na semana passada e teve um desfecho essa semana. O Hernanes, primeiro que não vem sendo utilizado pelo Fernando Diniz. A gente sabe que o Hernanes, que voltou no ano passado, ele não voltou na plena forma, né? Não está gozando das principais habilidades que ele tem no clube. Mas antes de mais nada, para o conhecimento de algumas pessoas, eu venho aqui a fazer uma defesa desse jogador, que é o seguinte. Primeiro, para quem não sabe, o Hernanes ganhou 2 títulos brasileiros com São Paulo, 2007 e 2008. Foi assim um jogador fantástico na história da conquista, né, do tricampeonato consecutivo, né, 6, 7, 8, e um jogador assim de uma personalidade fantástica, tipo um bom rapaz, um cara de família, e assim, que aqui no Brasil ele vestiu a camisa do São Paulo e adotou o São Paulo como o clube do coração dele. Então, e depois disso ele foi para a Juventus, foi para outros clubes aí do exterior e foi brilhar como os grandes jogadores fazem, e já jogou na seleção brasileira, enfim. E estava na China em 2017 e ele voltou para o São Paulo em julho de 2017, que o São Paulo estava afundando, estava correndo sério risco de ir para a Série B, ali no Z4 e beirando o Z4, e o Hernanes foi chamado por um empréstimo de 6 meses e veio com a missão de ajudar o São Paulo a salvar o clube do rebaixamento. E naquela ocasião o Hernanes, eu diria que tem uma participação assim gigantesca, primeiro porque mesmo ele estava no banco no time da China que ele estava, não estava sendo utilizado, mas quando voltou para o São Paulo, além de trazer aquela liderança, aquele espírito motivacional, um cara com a cabeça no lugar, um São Paulino que pensa no clube, ele veio emprestado, mas veio com uma missão e além de ter proporcionado uma melhora no futebol e ter feito gols, e, enfim, o Hernanes ajudou, foi um dos responsáveis a ajudar o São Paulo a não ser rebaixado pela primeira vez. São Paulo é um dos 3 times do Brasil que não foram rebaixados. São Paulo, Santos e Flamengo, os únicos times que nunca foram rebaixados para a Série B no Campeonato Brasileiro. Então, e depois retornou à China com a missão cumprida, e o São Paulo, depois ele retornou para o clube dele, enfim. E em 2018 ele veio em definitivo para o São Paulo. O Hernanes é um dos jogadores que tem os salários mais altos, eu acredito que é mais de R$1 milhão. E o que eu penso dele é o seguinte: ficou devendo o ano passado, ele veio em começou em 2019, ele veio no final de 2018, mas começou em 2019, não teve um ano muito promissor, mas ajudou a equipe quando foi preciso, e esse ano também não começou muito bem, mas eu vejo o seguinte: uma equipe, isso acontece assim, primeiro que nós não podemos culpá-lo do desastre que estamos passando, porque o clube, né,
se fosse só ele o problema, poderíamos até imputar a culpa nele, mas não é. O Hernanes é um jogador que o que a gente percebe é que o ano passado, quando chegou o Daniel Alves meio que ofuscou um pouco o brilho do Hernanes, daquela liderança, né? Ele é tido como um profeta, um jogador que é muito respeitado pela trajetória futebolística dele, do São Paulo, os títulos que ele tem pelo São Paulo. Então, o Hernanes hoje é o único jogador que pode falar alguma coisa do São Paulo, porque conquistou títulos, né? Deu a camisa, deu sangue, vestiu a camisa. Então é um jogador que nós temos que ter um apreço muito grande por ele, um respeito muito grande, mesmo quando não está jogando, porque não é um jogador que vai afundar o São Paulo de propósito, não vai fazer panelinha para derrubar técnico, respeita a hierarquia, fora de campo é um jogador exemplar, enfim. O que aconteceu, voltando, antes eu quis fazer esse preâmbulo aí para as pessoas que não sabem da trajetória do Hernanes, tem que conhecer, né? Você pode pesquisar facilmente, mas enfim. O que aconteceu é o seguinte, até nessa polêmica eu achei que ele se saiu muito bem. Um cara que custa 1.200.000 reais por mês para o clube, ele tem que contribuir. E me parece o seguinte, não conseguimos apurar, eu não consegui ler alguma coisa assim nos bastidores, o que houve, né, que nós percebemos que o Alexandre Pato foi simplesmente deixado de lado em banho-maria e não foi mais escalado, né? Pode até ter sido relacionado, mas não foi escalado. E o Hernanes a mesma coisa. Eu não considero só a questão do futebol, do desempenho dele. Eu acredito que o Hernanes pode ter tido muito cuidado no que falou, mas assim, querendo ajudar o clube, deve ter opinado sobre a metodologia de jogo do Fernando Diniz e talvez fazendo alguma crítica, porque o que não está funcionando precisa mudar, precisa de alguma experiência, e o Hernanes tem embasamento para poder dar experiência para o São Paulo, porque o Daniel Alves não é, entendeu, o dono da verdade. E assim, quando se aposta numa coisa, quando ele chegou, ele indicou e talvez tenha até exigido a contratação do Fernando Diniz, e a coisa começou a não funcionar. E o Hernanes subutilizado. O Hernanes deve ter tentado alguma aproximação e eu acredito que o Fernando Diniz talvez e o Daniel Alves não tenham gostado e começaram a, como se diz aí, fritar o Hernanes no São Paulo. O Hernanes, com uma postura muito inteligente, pensando no clube, porque até agora não há nada que possa denegrir a imagem dele no clube, ele disse, olha, eu custando 1.200.000 por mês para ficar no banco, não ser escalado nem no segundo tempo, eu estou dando prejuízo para o clube, eu não estou satisfeito com o meu rendimento, se o técnico não está me utilizando, eu acho que eu vou procurar um outro caminho, porque um jogador que tem 37 anos, eu acredito que é isso, podemos até confirmar aqui, ele tem 35 anos. De 35 anos, que está caminhando para o final da carreira, não quer ficar sentado no banco com todo o potencial que ele tem. Eu acredito que uma das falhas do Diniz é não escalá-lo com todas as 5 substituições que tem, não escalar um jogador experiente desse para pelo menos tentar em algum momento, né, ter um rompante, ter uma jogada genial, fazer um gol, salvar o São Paulo, dar raça para o clube. Garanto que ia jogar muito melhor do que esses jovens e outros aí que estão apáticos no São Paulo. Eu acredito que... então ele deu essa declaração e estava até pensando em ir para a Itália. Ele tem uma vinícola na Itália, tem família na Itália, enfim.
deu uma declaração elegante que, né, se ele está custando tão caro para o São Paulo, e o São Paulo está com dificuldades financeiras, o ideal seria ele buscar uma outra coisa. Mas houve algum movimento que fez com que ele continuasse no clube. E porque também nós não podemos esquecer que o Everton foi feito a mesma coisa, foi fritado, foi deixado de lado, não mais escalado, jogar com o time reserva contra o Guarani, uma humilhação. E assim como pro Hernanes, mas que jogou e que honrou a camisa, enfim, ainda ganhou o jogo. Eu considero que assim, é uma das. Nós elencamos aqui diversos equívocos, diversas ingerências do São Paulo, e uma delas é um desrespeito com um profissional como esse, que nem. Se o Hernanes não vai render se ele não jogar. Uma coisa é treino, treino é treino, jogo é jogo. Se o Hernanes não for escalado para jogar pelo menos 20, 25, 30 minutos, ele não vai atingir uma condição física, um condicionamento para poder render o que precisa. Porque todo mundo ficou parado 4 meses em função da pandemia. E fazer isso com o Hernanes, eu acho que assim, é um castigo. E eu não consegui apurar ainda o motivo que fez com que ele ficasse, mas eu acho que uma das coisas que ele deve ter, assim, humildemente tentado conseguir nessa ingerência, é Daniel Alves, é Raí, é Diniz, e deve ter outras interferências no clube que estão boicotando o jogador, para que ele possa contribuir para o clube, porque o clube não está bem, está na situação que está. Eu coloquei mais uma vez nesse vídeo esse escudo do São Paulo de cabeça para baixo para mostrar a situação que o clube se encontra. É exatamente isso aqui, tudo de cabeça para baixo, tudo virado. Ele precisa jogar, porque o sistema não está funcionando. Tá claro, estão colocando o Gonzalo, estão colocando vários outros jogadores que nada funciona. Então eu acho que numa hora dessa, embora eu não espere mais nada do Fernando Diniz, jogadores experientes são necessários. Isso prova quando ele foi campeão e também quando ele veio ajudar o São Paulo a sair de um possível rebaixamento. Então eu acho que o Hernanes... Queria dar os parabéns para você, Hernanes. Você é um São Paulino de respeito, cara. Sabe? Você tem uma trajetória no futebol, na sua vida pessoal, ilibada, uma reputação ilibada, e eu compartilho do seu sentimento, o que você está sentindo agora. Eu não concordo, a única coisa que eu não concordo, e não é só com você, são esses salários astronômicos que o clube se propõe a pagar sem ter condições de arcar, e não está pagando 100%, tem salários atrasados, está pagando metade, pagando 30% dos salários. Eu acho que quando foi fechado, foi feito um negócio que o São Paulo não poderia arcar. Eu acredito que metade disso ou menos estaria muito bom para um jogador como você, e que eu acredito que deve ser daqueles que não reclamaram quando o clube resolveu pagar apenas metade do salário dos jogadores. Eu acredito que pelo amor que você tem à camisa não deve ter se oposto a isso, mas de qualquer forma, tirando essa parte do salário, que para o Brasil é uma coisa impensável, né? Eu tiro meu chapéu para você, dou aqui, venho representar através do meu canal, das pessoas que vão assistir, fazer uma defesa com relação ao seu futebol, à sua dedicação, à sua liderança e à sua história no São Paulo. Você é um dos poucos jogadores que tem o nosso respeito, o nosso apoio, mesmo quando não está com o seu condicionamento, o seu 100% do seu futebol. Nós vamos te apoiar, e a gente tem certeza que se ele não estava rendendo, ele mesmo tomou uma atitude
de querer não dar o prejuízo para o São Paulo ou ser subutilizado. Mas eu espero que agora Fernando Diniz tenha respeito com esse jogador, sabe? Tenha consideração e escale o Hernanes, nem que seja no segundo tempo, porque esse jogador, além de custar uma fortuna para o São Paulo, é alguém que pode contribuir muito nessa hora difícil que o clube está passando, principalmente no espírito de equipe. E pelo talento que ele tem, ele pode surpreender ainda esse ano. Então, Hernandes, o meu forte abraço para você. Ajude, meu amigo, a salvar o São Paulo quando você entrar. Eu tenho certeza que você vai dar 100% do que você pode. E vamos torcer para que você volte a jogar aquele futebol fantástico, maravilhoso e genial, que já foi visto com bons olhos pelo mundo todo, e ajude a salvar o tricolor. Hernandes, aquele abraço e salve o tricolor paulista.